Oi, você está no novo quiz bíblico. Responda 20 perguntas sobre a Bíblia Sagrada. Se inscreva em nosso canal e exercite seus conhecimentos bíblicos conosco. Vamos começar. Pergunta 1. Quais são as 3 cidades que Jesus cita ser impenitentes? Corazim, Betsaida e Cafarnaum. Sodoma, Gomorra e Tiro. Sidom, Tiro e Sodoma. Ou, Betsaida, Gomorra e Sidom. 10 segundos para a resposta. Resposta correta alternativa A, Corazim, Betsaida e Cafarnaum. Mateus capítulo 11, versículos 20 ao 24. Pergunta 2. Quem era o rei quando Daniel foi lançado na cova dos leões? Belsazar, Dario, Nabucodonosor ou Ciro. 10 segundos para a resposta. Resposta correta alternativa B, Dario. Daniel capítulo 6, versículos 1 ao 28. Pergunta 3. Qual profeta Deus usou para profetizar sobre os ossos secos? Elias, Daniel, Eliseu ou Ezequiel. 10 segundos para a resposta. Resposta correta alternativa D, Ezequiel. Ezequiel capítulo 37, versículos 1 ao 10. Pergunta 4. Por qual destes homens Jesus moveu-se de íntima compaixão e chorou? Pedro, Bartimeu, Paulo ou Lázaro. 10 segundos para a resposta. Resposta correta alternativa D, Lázaro. João capítulo 11, versículos 1 ao 45. Pergunta 5. Qual dos discípulos precisou tocar e ver para crer que Jesus estava vivo? Mateus, Judas, Pedro ou Tomé. 10 segundos para a resposta. Resposta correta alternativa D, Tomé. João capítulo 20, versículos 19 ao 29. Pergunta 6. Qual o nome do filho de Caim? Enos, Enoque, Lameque ou Sete. 10 segundos para a resposta. Resposta correta alternativa B, Enoque. Este Enoque não é o que andou com Deus. Gênesis capítulo 4, versículo 17. Pergunta 7. Qual é o quinto mandamento da lei de Deus? Não adulterarás. Não matarás. Não furtarás. Ou, honra teu pai e tua mãe. 10 segundos para a resposta. Resposta correta alternativa D, honra teu pai e tua mãe. Êxodo capítulo 20, versículo 12. Pergunta 8. Qual foi a 10ª praga que Deus enviou ao povo egípcio? Praga das rãs, praga dos piolhos, morte dos primogênitos, ou peste no gado. 10 segundos para a resposta. Resposta correta alternativa C, morte dos primogênitos. Êxodo capítulo 12, versículo 29. Pergunta 9. Qual o nome do filho de Jonatas, o amigo de Davi? Mefibosete, Ziba,
Sansão. Ou, Saul, 10 segundos para a resposta. Resposta correta alternativa A, Mefibosete. Segundo Samuel capítulo 9, versículo 6. Pergunta 10. Qual rei se casou com a filha de Etbaal? Asa, Acabe, Roboão ou Ezequias? 10 segundos para a resposta. Resposta correta alternativa B, Acabe. 1 Reis capítulo 16, versículos 29 ao 31. Pergunta 11. Quem o Senhor escolheu para ser o sucessor do profeta Elias? Daniel, Eliseu, Oséias ou Safate? 10 segundos para a resposta. Resposta correta alternativa B, Eliseu. 1 Reis capítulo 19, versículo 16. Pergunta 12. Em qual número dos Salmos está escrito: nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda? Salmos 40. Salmos 23. Salmos 91. Ou, Salmos 27. 10 segundos para a resposta. Resposta correta alternativa C, Salmos 91. Salmos 91, verso 10. Pergunta 13. Em qual porta Jesus nos instrui a entrar? Porta larga, porta espaçosa, porta grande ou porta estreita? 10 segundos para a resposta. Resposta correta alternativa D, porta estreita. Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14. Pergunta 14. De quem são os nomes que estão nos fundamentos do muro da Nova Jerusalém? Dos apóstolos, dos profetas, dos santos ou dos anjos? 10 segundos para a resposta. Resposta correta alternativa A, dos apóstolos. Apocalipse capítulo 21, versículo 14. Pergunta 15. Qual era o nome do filho de Mefibosete? Mica, Ziba, Amiel ou Maquir? 10 segundos para a resposta. Resposta correta alternativa A, Mica. Segundo Samuel capítulo 9, versículo 12. Pergunta 16. Em qual dos livros está escrito que Deus não é homem, para que minta, nem filho do homem, para que se arrependa? Deuteronômio, Números, Gênesis ou Êxodo? 10 segundos para a resposta. Resposta correta alternativa B, Números. Números capítulo 23, versículo 19. Pergunta 17. Onde é encontrado o versículo: instrui o menino no caminho em que deve andar, e, até quando envelhecer, não se desviará dele? Em Salmos, Eclesiastes, Cantares ou Provérbios? 10 segundos para a resposta. Resposta correta alternativa D, Provérbios.
Provérbios capítulo 22, versículo 6. Pergunta 18. Quem viu anjos subindo e descendo em uma escada? Moisés, Ezequiel, Jacó ou Davi? 10 segundos para a resposta. Resposta correta alternativa C, Jacó. Gênesis capítulo 28, versículos 10 ao 13. Pergunta 19. Quem foi o principal acusador de Jó perante o Senhor? Os seus amigos, sua esposa, seus filhos, ou Satanás? 10 segundos para a resposta. Resposta correta alternativa D, Satanás. Jó capítulo 1, versículos 6 ao 12. Pergunta 20. Qual a única blasfêmia que Jesus disse que não terá perdão? Blasfêmia contra os irmãos, contra as crianças, contra os homens, ou contra o Espírito Santo? 10 segundos para a resposta. Resposta correta alternativa D, contra o Espírito Santo. Marcos capítulo 3, versículos 28 e 29. Chegamos ao final do vídeo. Não esqueça de deixar seu comentário, seu like e compartilhar esse vídeo com seus amigos e familiares. Deus abençoe. Até o próximo vídeo que preparamos para você.